A revelação do robô ancestral no início do arco de Egghead foi uma das maiores surpresas da Ilha do Futuro. E agora, no ápice da batalha, ele nos surpreende mais uma vez com um dos golpes mais colossais da obra. E eu já afirmo que ele é o único capaz de conseguir te dar um dano real nos Goroseis. E a resposta estava na nossa cara esse tempo todo. E o Luffy e o Barba Negra são os únicos capazes de derrotar os Goroseis. Eu descobri como isso é possível. Você quer saber como o Luffy e o Barba Negra são capazes de derrotar os Anciões? Se liga então o que eu vou te contar agora, nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Tabatinga e sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime. Review do capítulo 1119. Esse capítulo está insano, melhor do que ele, só o próximo. Vamos falar sobre esse nome do robô e esse golpe dele também no Gorosei. E eu te garanto que esse golpe ele não vai se regenerar. E como isso vai ser possível? Nesse vídeo eu te revelo tudo. Eu só te peço uma coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o seu hype. Isso sim, o seu hype aqui embaixo na aba de comentários. Vamos falar de tudo o que aconteceu no capítulo 1119 de One Piece. E nós temos a continuação da história de Capa sobre a peregrinação da Yamato. Na capa nós temos algumas crianças que odeiam o Kaido e jogam uma pedra na cabeça de Yamato enquanto ela viaja para Kibe. Mas o capítulo começa dentro do laboratório de Egghead. O Kako foi solto da bolha pela Stussy, mas o Kako está zangado com a Stussy pelas últimas palavras que o Edson disse a ela. A fala do Edson que deixou ele dessa maneira foi que a Stussy, apesar de ser uma espiã do Vegapunk, ela tinha um afeto pelos seus amigos e foi algo difícil para ela trair eles, apesar de ver que esse foi o motivo da sua criação, que ela teve que agir para poder salvar o Vegapunk e os seus satélites. O Kako fez um desdém da palavra amigos e mandou a Stussy ir embora antes que o Rob Lucy chegue aonde eles estão. O Rob Lucy não apareceu nesse capítulo, porém, enquanto o Kako fala isso, não vemos os seus olhos, mas ele está segurando as lágrimas para não chorar na frente da Stussy. Apesar da Stussy ter esse conflito interno de que ela é um clone e por isso ela não se considera uma pessoa, mas o Vegapunk já vem falando o contrário, que ela é uma pessoa normal. E como o Edson deixou bem claro que esse conflito interno que ela está tendo é uma demonstração da sua humanidade. Uma coisa bem legal de se ver é esses assassinos frios e calculistas demonstrando os seus sentimentos, pelo menos um pelo outro. E é bem verdadeiro isso em One Piece porque ele trabalha isso muito bem. Os laços de família mesmo não tendo uma ligação sanguínea, porque para quem não se lembra, os agentes da SCP vieram de abrigos como o da Madre Carmel e cresceram juntos e treinaram juntos. Então é bem justificada essas lágrimas do Kako e da Stussy e o Kako segurando seu choro. Por isso, a demonstração de afeto de um pelo outro, que está sendo bastante difícil dizer esse adeus. Mas indo direto para a parte de baixo da ilha, na costa de Egghead, os gigantes estão torcendo pelo Luffy e pela Bonnie, e os marinheiros reconhecem a transformação do Luffy que estava no seu cartaz quando o Mogas publicou ele transformado em Nika. E Marty fica surpreso com dois Nika, mas rapidamente entende que isso é apenas uma transformação falsa e graças ao poder da Toshi no Mi, e ataca o navio de Obaf com outra rajada de fogo saindo da sua boca. Mas o Luffy se transforma em um balão gigante para poder bloquear o fogo, e o Luffy grita de dor, mas ele consegue conter o fogo e proteger o navio dos gigantes. O Luffy então estica os braços e agarra as duas asas de Marty. Então ele fala com o Sanji e com os outros: esses monstros podem se recuperar, não importa o que façamos. Então a única coisa que podemos fazer é lançá-los o mais longe possível. Então o Luffy pede para Bonnie, Sanji e Frank atacarem o seu corpo de balão com força total. A Bonnie fica chocada, mas todos seguem o plano do Luffy e cada um manda o seu melhor ataque. O Sanji manda o Ifrit Jump Hell Memories, o Frank Strong Right Impact e a Bonnie Tokudai Nika no Punch, soco do Nika extra gigante. Os ataques combinados de Bonnie, Sanji e Frank atingiram as costas do Luffy. O Luffy fala que doeu bastante porque eles usaram Haki. Então o Luffy torna o seu corpo ainda maior e empurra Marty em direção à sua barriga gigante. E o Luffy usa o Gomu Gomu no Down Ballon. O Luffy combina os ataques de Bonnie, Sanji e Frank com a sua própria força e arremessa Marty através do oceano. E fica um efeito igual quando a equipe Rocket é derrotada no anime Pokémon. Uma coisa que foi bem rápida, mas me chamou a atenção, foi a fala do Gorosei já dizendo de cara
que a transformação da Bonnie era uma transformação falsa. O que já me deu a entender é que o conhecimento deles com as Akuma no Mi é bem baixo. Eu me arrisco até a dizer que eles têm um conhecimento pleno de todas as Akuma no Mi, desde os seus poderes na forma básica até o despertar, porque da forma que ele tratou, a transformação me deu essa ideia, e caso seus poderes sejam mesmo Akuma no Mi, já nos dá uma ideia de que todos esses poderes que eles têm foi escolhido a dedo, não foi fruto ingerido com obra do acaso. Foi para ter um melhor aproveitamento com base nos seus interesses. Um paralelo igual ao do Barba Negra, que escolhe apenas as Akuma no Mi que sejam úteis para o seu bando. Volte no capítulo onde ele recrutou o Aokiji ou no que ele conseguiu derrotar o Law. Ele, em ambas ocasiões, não queria aquele fruto que nós julgamos ser overpower para os seus nakamas. A do Law, ele até pensou em matar a ele e pegar a recompensa. Então as palavras do Gorosei, por mais que tenham sido uma palavra solta, na minha opinião, é uma palavra que no futuro vai ganhar mais destaque, indicando que ela não foi à toa mais. Voltando para o capítulo, depois de mandar Marte para longe, o navio de Elbaf finalmente está pronto para poder zarpar. O Luffy até pergunta para onde estão o Sop e os outros, e o Sanji diz que eles estão atrasados. Não vemos nada sobre o grupo da Nami, o Zoro, o Jimmy ou o Nazujuro nesse capítulo. E olha que maneiro, isso que Atlas vai fazer pode ser até a confirmação de duas coisas, de que os Goroseis são satélites de Musama, como nós havíamos previsto, e que os Chapéu de Palha vão ter que fazer para poder interromper a conexão entre eles. E também seria demais pedir que, através disso, que a Atlas vai fazer nos próximos capítulos, seja uma maneira real de infligir dano nessas criaturas. Atlas diz ao Sanji e aos outros que ela precisa fazer algo primeiro. Então ela diz a Lilith mentalmente que a York é capaz de rastrear os seus movimentos. Atlas está prestes a dizer o que eles devem fazer mais. Infelizmente, a cena muda, mas a ação e a adrenalina continua, porque debaixo da água o robô ancestral se levanta e o Dendemushi especial dentro dele também acorda. E a mensagem do Vegapunk é retomada e dá para poder ouvir algumas das suas palavras, mas há pequenas interrupções na transmissão, deixando ela bem enigmática. Ficamos apenas com alguns fragmentos da fala do Vegapunk. Ele diz: aquilo que foi herdado pode ser chamado de vontade, e eu espero que essa mensagem chegue e aqueles que são influenciados pela causa. Podemos ver mais reações ao redor do mundo quando as pessoas veem o Vegapunk aparecer novamente nas telas. Em Whole Cake, Katakuri, o Moscato, Brown e Zukoto estão se perguntando do que ele está falando. Vivi e Morgan ficam em choque novamente ao ver que a transmissão voltou. E finalmente podemos ver o Gaimon e a Sarfurkel, só que a mensagem do Vegapunk não está sendo passada porque eles não têm um Dendemushi, então eles não estão cientes da transmissão mundial, estão vivendo de boa e curtindo um ao outro. E é por isso que às vezes a ignorância é uma dádiva. Mas de volta à ilha Egghead, a York diz aos 5 anciões que o Dendemushi especial usa circuitos separados para transmissão e armazenamento de memória interna. Portanto, a única maneira de interromper permanentemente a transmissão é destruindo completamente. Como eu já venho falando que a transmissão apenas deu um leve delay, e já que agora voltou o foco dos anciões, vai retornar para o robô gigante. E foi bem legal ver essa informação de que os caracóis de vídeo têm essa forma de armazenamento interno dentro deles. Só que não se engane, a transmissão não foi interrompida porque o robô parou, mas sim por causa do golpe que ele recebeu em cheio do Arkuri e balançou o caracol dentro dele. Caso ele não tome outra pancada dessa ou for totalmente explodido, a transmissão vai rolar até o seu final. Mas o Peter cospe os agentes da Cyberpool e os serafins dos navios da marinha e os gigantes até alertam para aproveitarem e sair logo dali, só que não dá tempo. O Peter começa a sugar o navio de Elbaf para trazer ele de volta para a costa, mas o Luffy se antecipa e pula de volta para a costa e dá um soco no rosto de Jupiter para poder detê-lo. Mas enquanto isso, o Arkuri passa por ele e salta para o navio de Elbaf. O Arkuri está prestes a colidir com o navio dos gigantes. O Luffy fala que o Javali está chegando. Tomem bastante cuidado com ele, pois a cabeça dele é super dura. O Brog diz que ele vai destruir o navio, então eles precisam sair dali agora. A Bonnie voltou a ser criança depois do Nika Punch e diz que não aguenta mais a liberdade porque ela é muito exaustiva, mas o Luffy percebe algo vindo debaixo da água e o robô ancestral que relembra da voz de Joy Boy. Joy Boy não é mostrado só apenas a sua voz. Joy Boy fala: escute, Emmett,
Quando chegar a hora você deve, e ele se pergunta a hora, e na página dupla final do capítulo, o robô ancestral surge de repente do mar e dá um soco no rosto de Warkuri, quebrando uma das suas presas gigantes. Todos ficam chocados. O Dory e o Brog diz: "Quem diabos é esse cara?" E o Luffy grita: "Robô!" E a mensagem do editor: o romance em ação mais uma vez. E chegamos no final do capítulo. Que capítulo sensacional, galera. Melhor do que esse, só o próximo. Mas vamos ter duas coisas para falar aqui. O nome do robô, com esse significado, e se esse robô deu um dano no Gorosei que não pode ser regenerado mais. Eu acho que eu achei a resposta para isso, então senta que lá vem teoria. E vamos voltar nos capítulos passados. Para ser mais específico, no capítulo 1104, Kuma deu um mega soco no Gorosei que mais tarde veio a se recuperar. Nós já vimos que ele recebeu uma infinidade de ataque com haki, ataque de lâmina, ataque que o Luffy mandou uma bola de veneno explosiva nele e toda vez acontece a mesma coisa. Eles retornam ao normal. A minha ideia é que esse robô tem algo especial, porque algo que ficou desde o século perdido e escondido não sei aonde mais, surgiu na Terra Sagrada do nada há mais de 200 anos e com uma possível missão. Missão essa que, quando for a hora, ele deve fazer algo, dando a impressão de que era atacar o Gorosei, porque a ordem do Joy Boy casou demais no momento em que ele deu um mega soco e de quebra quebrou as presas de Warkuri. Assim, pra mim, tá na cara que esse robô é feito de um material específico e único, capaz de atingir esses anciões. E como em One Piece nada é por acaso, tudo ainda corre conforme a vontade do Oda, no capítulo 803, a Koala relata ao Dragon que em Dressrosa acharam algumas armas que continham um material muito raro e especial, o metal saque. Metal esse que foi introduzido e deixado no ar. As armas que foram encontradas em Dressrosa, nós sabemos que o local de onde elas vinham era de Wano. Capítulo passado, Drake estava no hospital se recuperando. A missão do Drake original era ir para o Wano e descobrir mais sobre o contrabando de armas que o governo mundial estava comprando do Orochi. E o Wano foi no passado conhecida pela sua riqueza de materiais. Nós supomos que seja ouro ou Kairosek mais, e se for também rico desse metal saque, isso já nos daria uma bela pista do real interesse do Doflamingo em comprar esse tipo de material, que era para de alguma forma conseguir dar algum dano real nos Goroseis. Isso explicaria do porquê o governo mundial enviaria agentes das CPIs a fim de intermediar uma compra. Eles queriam ter um metal sob controle, já que ele pode ser um metal com propriedades quase que raras ou divinas. Essa é a minha aposta. E como o Oda gosta sempre de igualar a corrida do Luffy e do Barba Negra, colocando eles sempre em patamares igualados. Como o Barba Negra se tornou Yonkou e logo depois veio o Luffy atrás dele. O Luffy continha a maioria dos Road Poneglyphs e mais tarde o Oda igualou a quantidade de Poneglyph dele também. E agora o Luffy com o robô feito de metal saque, podendo dar danos reais no Gorosei, caso apenas um deles morra nesse incidente, o Barba Negra também pode, de certa forma, infligir dano deles, pois o metal saque que o exército revolucionário pegou em Dressrosa, o Barba Negra roubou dele, pois tanto o Luffy ou o Barba Negra podem ser os D que podem matar esses demônios vestidos de deuses. Seria pedir demais ver o Luffy dentro dessa armadura gigante. Como nós podemos ver, o local onde o caracol está tem bastante espaço, então eu acho que o Luffy pode entrar dentro desse robô e batalhar contra os anciões. E agora sobre o seu nome, eu não sou muito de buscar quando o Oda traz algumas fábulas de fora, porque muitas das vezes esse nome que ele usa da maneira que ele quiser. E Emmett pode até ser essa fábula judaica aqui sobre o Golem, que tem um nome escrito na sua testa que significa verdade, mas apagando a letra E, fica Met, que significa morte. Ele pode até ter usado essas referências, mas se ele vai usar de verdade, isso já é outra coisa. Mas eu não vou entrar muito nessa questão nesse momento, mas vou trazer teorias sobre isso, já que não vamos ter capítulo semana que vem. Vai chover teorias, já que o nome do robô é basicamente verdade. E as palavras de Joy Boy ficaram como Emmett leve a verdade na hora certa. Mas vamos aguardar os próximos capítulos do vídeo. Está chegando no seu final, mas podemos continuar o nosso bate-papo na barra de comentário. Deixa aqui embaixo a sua teoria pessoal sobre o capítulo e já deixa o seu like e a sua inscrição. E eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!